Oi, queridos! Tô sumida daqui? Tô sumida daqui sim, tá? Podem brigar comigo à vontade. Mas o que eu preparei pra vocês hoje é elite, tá? O vídeo que eu preparei aqui hoje é conhecimento total e dicas práticas, porque a gente gosta disso. A gente gosta de informação, conhecimento e dicas fáceis, dicas práticas. Tô aqui com o meu computador, me auxiliando aqui, porque hoje nós vamos falar sobre sono, sobre ciclos circadianos, vamos falar sobre transtornos do sono, vamos falar sobre como melhorar o sono e como dormir melhor. Porque na sociedade que a gente vive hoje, eu vi um podcast muito interessante e o doutor falou que a gente foca muito em produtividade, né? Produzir conteúdo, cuidar da família, trabalhar não sei quantas horas por dia, acordar não sei que hora na manhã e fazer isso, fazer aquilo, ir pra academia e tal. E pouco se fala sobre sono. Pouco se fala sobre a importância de dormir bem. Pouco se fala sobre como é importante você dormir a quantidade de tempo certo e você respeitar o seu relógio biológico para poder ter uma saúde, para poder ter uma vida física, psicológica, social bem melhor, né? Então hoje nós vamos abordar sobre esse assunto e eu quero começar falando sobre as fases do sono. Porque não sei se todo mundo sabe, se é algo tão conhecido assim, mas eu descobri na faculdade, por exemplo, eu não sabia disso, que o sono tem fases, né? O sono tem fases. Nós temos 4 fases não REM e uma fase REM, né? Nas 4 fases do sono não REM é uma fase quando a gente chega no sono profundo ali, porque a gente começa meio que em uma fase de dorme não dorme, fácil de acordar a gente, qualquer barulhinho a gente acorda, a gente meio que tá dormindo, mas escuta tudo em volta, é o comecinho do sono ali. Aí as ondas cerebrais vão ficando mais lentas, o sono vai ficando mais profundo, e aí a gente chega na fase profunda mesmo do sono, onde é difícil acordar a gente, onde os estímulos externos não bagunçam com o nosso sono, porque a gente está pouco vulnerável aos sons externos, né? Mas essa fase do sono é a mais importante, porque é nessa fase do sono que o seu corpo, ele regenera as energias, né? Acontece o quê? Nessa fase do sono acontece uma restauração das suas energias para você poder ter forças, ânimo e disposição para poder viver o outro dia, né? Então, para fazer os seus afazeres do outro dia, viver o seu cotidiano de forma tranquila. E a fase não REM, Yasmin? Essa é a fase não REM, né? Então, a fase do sono profundo, a fase onde você tem esse restauro das energias, e a fase REM. A fase REM é a fase que, digamos, é fundamental para outras coisas, né? É a fase que acontece mais ali pela manhã, aonde a gente costuma ter sonhos. A gente sonha a noite inteira, mas os sonhos da fase ali que chega pela manhã, onde as nossas ondas cerebrais já vão acelerando mais, igual no começo, quando a gente tava pegando no sono, essa fase é importante para aprendizagem, memória, essa fase é importante para desenvolvimento em crianças de sistema motório, de sistema visivo e muito mais. Esses sonhos que a gente faz pela manhã, a gente lembra com mais facilidade, ou seja, não é que a gente não sonha a noite toda, a gente sonha sim, mas no sono profundo a gente quase não lembra desses sonhos. A gente pode lembrar de uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Em vez dos sonhos pela manhã, a gente lembra deles lucidamente até um certo momento, né? A gente não lembra deles sempre. Quando a gente acorda, a gente é mais lúcido sobre esses sonhos, então a gente lembra dos detalhes desses sonhos, a gente lembra e tudo mais. Por isso que muitas pessoas falam, nossa, eu tive um sonho hoje pela manhã e foi assim, tal, porque a gente lembra mais desses sonhos, ok? Então essas são as fases do sono. E como a gente já pode perceber, o sono ele é gradual, então ele começa, tem um pico,
né? O sono profundo, e ele volta pra aquele sono e não sono, tô dormindo, mas tô ouvindo, tô aqui só de preguicite, tipo isso. E o que dá descanso? É o sono profundo, é o pico, né? Aquele picozinho que chega no meio da noite, né? Na madrugada, que a gente fica menos sensível a barulho, menos sensível aos estímulos externos, que a gente realmente tá apagado ali, tá apagado, né? Tem pessoas que têm esse sono profundo mais profundo do que outras pessoas. Então, vai depender ali de pessoa para pessoa, mas todas as pessoas deveriam, porque nem todas enfrentam todas essas fases, deveriam enfrentar essas fases, né? O correto para o corpo poder descansar, recarregar as baterias e tudo mais seria passar por todas essas fases. O que acontece? Muitas pessoas, né, hoje em dia, a maioria das pessoas quase não passam por todas essas fases. As pessoas que têm uma noite de sono correta, que descansam realmente, são exceção na sociedade que a gente vive hoje. Então, por isso que eu vim falar desse assunto com vocês hoje. Porque é extremamente importante conhecer sobre o sono. Porque a produtividade, fazer coisas, acordar cedo, é importante. Mas ter uma noite de sono e realmente descansar é ainda mais importante para a gente conseguir ter produtividade e fazer os nossos afazeres do dia a dia. Então, eu acho extremamente importante conversar sobre o assunto, até porque eu coloquei uma enquete lá no meu Instagram e eu percebi que a maioria das pessoas que responderam a enquete tem dificuldade. Nem lembram quando dormiram bem, né? A maioria das pessoas nem lembram quando tiveram uma boa noite de sono. E às vezes porque tem filhos, tem nenéns, às vezes, né, porque não conseguem pegar no sono. Vários motivos, a gente vai discutir sobre isso aqui hoje. Vai ser um vídeo um pouco longo, mas é um vídeo extremamente importante, né, pra você poder realmente entender como que o sono funciona, entender pra que o sono serve, né, e saber o que fazer para melhorar o seu sono. Então vamos lá. Falamos das fases do sono, falamos, né, do piquezinho que tem ali do sono profundo, que depois, né, falamos de tudo isso. Agora vamos falar dos transtornos do sono, né? Os transtornos do sono são muito mais comum do que a gente pensa. Ou seja, temos, né, eu anotei aqui para poder não esquecer de nenhum deles, eu anotei, por isso que eu tô aqui com o meu computadorzinho para me ajudar. Temos a insônia. A insônia é a mais comum. Eu vou trazer aqui pra vocês alguns, tá? Porque são muitos e senão o vídeo vai ficar muito longo e tudo mais. E qualquer coisa eu trago outro vídeo explicando melhor só os transtornos do sono, porque o objetivo aqui é dar um quadro geral e dar umas dicas pra vocês no final do vídeo. Então fica aqui que se você tem problema de sono, no final do vídeo eu vou dar as dicas pra poder melhorar isso. E são dicas que realmente funcionam, são dicas que eu estudei, são dicas comprovadas. Então fica aqui até o final, beleza? Então, voltando. Insônia. A insônia é muito comum. O que é a insônia? A insônia não é simplesmente você não conseguir dormir. A insônia é você ter dificuldade em pegar no sono ou acordar várias vezes durante a noite. Então, você pode ter dificuldade em pegar no sono e acordar várias vezes durante a noite, ou você pode ter dificuldade em pegar no sono ou, né, acordar várias vezes durante a noite. Mas o problema é o mesmo. Ou seja, você não alcança o sono profundo, você não descansa direito e você acorda mais cansado do que deitou. O que isso causa, né? É simples, cansaço, muito cansaço, dificuldade em memória, ou seja, você tá falando sobre um assunto aqui agora e você esquece. Ah, tem que pegar tal coisa, você esquece. Né, você se sente mais lento, mais cansado durante o dia, você não consegue fazer as coisas do jeito correto. Por quê? Porque o corpo não recarregou as baterias. É para isso que o sono serve, para o seu corpo recarregar, né, para você ter a capacidade, a força, a energia para poder fazer as suas coisas no outro dia. Porque o nosso corpo, tudo aquilo que ele faz, eu tô gravando esse vídeo aqui, eu tô gastando energia, quanto energia cognitiva, quanto energia física e por aí vai. Então, o corpo precisa recarregar, nós somos uma máquina que precisa recarregar. É assim. Então a insônia, ela não permite que o nosso corpo recarregue. E isso é muito mais comum do
que a gente pensa. Por quê? Uso excessivo de cafeína, maus hábitos, uso de telefone em horários não devidos, uso de luzes não devidas em horários não devidos. E tudo isso todo mundo já sabe, porque todo mundo já tá cansado de ouvir que precisa colocar luz amarela para poder dormir, que precisa evitar de usar o telefone antes de dormir, né? Tudo isso por aí vai. Mas também tem estresse. Uma pessoa que passa por situações de alto nível de estresse no trabalho, na família, em casa. Então, você tá passando por um momento bem complicado na sua família, você tá preocupado com aquilo, você vai ter mais dificuldade em dormir, né? Porque o seu corpo vai estar ali em alerta, vai estar ali pensando naquilo, então você vai ter mais dificuldade em pegar no sono e se tranquilizar para poder descansar. Isso é normal, tá? Mas isso é normal se acontece de vez em quando acontece alguma situação particular e tal. Mas se você tá vivendo uma situação constante de estresse e isso te atrapalha a ter boas noites de sono já há um tempo, isso é um transtorno de sono. Então isso precisa ser tratado, né? Então a gente vai para as diquinhas depois. Outro transtorno é a narcolepsia. O que é a narcolepsia, Yasmin? A narcolepsia é aquela pessoa que por mais que ela durma, ela tem aqueles picos de sono. Ou seja, ela passa daquele sono não sono que a gente falou no começo, a primeira fase do sono, pro sono REM, tudo de uma vez só. Ou seja, ela tá aqui conversando e tudo tal, aí do nada dá um pico de sono, ela cochila. É esse tipo de problema. Esse tipo de problema, vou olhar aqui, tá, gente, pra poder não errar. Esse tipo de problema é devido à carência de melatonina. Estresse também é um problema quando se trata de sono. Se você tem um trabalho que te causa muito estresse, se você tem uma vida muito estressada, vai ser um problema pra você, por quanto tem a ver com o sono. A narcolepsia, ela tem também a ver com mudanças hormonais. Vou me explicar. Um adolescente na puberdade pode passar por isso, tanto homem quanto mulher. Uma mulher na menopausa, ela pode passar por isso. Porque ali vamos ter alguns desequilíbrios hormonais, o nosso físico vai estar um pouco diferente, então pode ser que a pessoa sofra quanto com narcolepsia, quanto com insônia, né? Então é normal. Outro transtorno, vamos pro terceiro transtorno, e eu creio que seja o último, tá, galera, aqui nesse vídeo. Depois, qualquer coisa, eu faço um vídeo separado só de transtornos do sono, porque tem bastante, tá? Tem bastante transtorno do sono. Por isso que é um argumento tão importante, porque o sono é extremamente importante pro ser humano e tem muitos transtornos relacionados ao sono. Então, vamos pro terceiro, tá? Terceiro transtorno, que é a hipersonolência. O que é a hipersonolência? Quando você dorme e sempre tá se sentindo cansado. E não entende o porquê você tá se sentindo cansado. E aí vem o mix, né, de narcolepsia, então de picos de sono onde a pessoa cochila, com hipersonolência, a pessoa está sempre cansada. Né? Aí junta os dois e é muito comum, tá? Quando a pessoa tem narcolepsia, é muito comum ela desenvolver a hipersonolência. E essa hipersonolência, o problema é que a pessoa pode dormir 14, 18 horas por dia, ela sempre vai se sentir cansado. Por quê? Porque ela não tá alcançando o pico de sono, não tá alcançando, né, o sono profundo, que é importante para o restauro das energias do nosso físico. Então, a hipersonolência é muito comum em adolescente, é muito comum em jovens /adultos, então 20, 30 anos. É muito comum, porque às vezes a pessoa tem uma rotina transtornada, e a gente vai conversar sobre isso também, tá? Uma rotina totalmente transtornada, aonde não tem um horário fixo de sono, aonde dorme 2, 3 horas da manhã, então acaba dormindo até meio-dia no dia seguinte, e você vai se sentir cansado, porque isso não é um sono que vai te restaurar. Você tá enganando você mesmo, achando que você tá dormindo bem, quando na realidade você não está. Não está. Então, esses são os transtornos que eu quis trazer pra vocês, porque são os mais comuns, assim, são os mais comuns na sociedade que a gente vive. Agora a gente vai pras dicas. E são dicas que na realidade são básicas, são fáceis, são dicas que todo mundo sabe, basicamente, por cima, que devem ser feitas,
mas que simplesmente ignora. Essa é a realidade. Ou seja, primeira, fazer exercício físico pelo menos 6 horas antes de dormir. Por que, Yasmin? Porque você vai fazer um exercício físico ali, você vai ter um pico de dopamina, então você vai se... É normal, quando você faz um exercício físico, você vai pra academia, você vai correr, você vai fazer qualquer exercício físico que seja. Depois que você termina o exercício físico, você se sente mais motivado, mais alegre, mais eufórico. Isso é normal, tá? Você ativa no seu físico substâncias que te geram essa sensação. São neurotransmitidores que têm essa função, tá? Então, você vai ter um pico ali. Aí o que acontece? Aí você vai gradualmente cansando, aí você vai sentir o cansaço depois. Isso é ótimo para o seu sono, porque você vai ter gastado energias e o seu corpo vai necessitar de descanso para repor essas energias. Além de aliviar o seu estresse de trabalho, ou aliviar o seu estresse familiar, ou aliviar o seu estresse cotidiano. Exercício é ótimo. Então já ali vamos melhorar um ponto que dificulta o seu sono, o estresse, né? Então, exercício físico é ótimo, gente, quanto para nossa saúde mental, quanto para o nosso sono, quanto para nossa saúde física. Exercício físico eu não vou dizer que é vida, mas é essencial para uma pessoa que quer manter um estilo de vida saudável, que quer viver bem, né? Nem que seja uma caminhada de 20, 15 minutos, nem que seja ali aquele pouco que você consegue fazer no tempo que você tem pra fazer, faça, porque exercício físico realmente ajuda bastante. Segunda dica, eu vou dar uma olhadinha aqui, escolher um horário fixo pra dormir. Isso também todo mundo sabe. É fato, a gente sabe que a gente precisa ter um horário pra dormir e um pra acordar, né? A gente sabe disso, mas a gente não faz. Ou seja, você não pode dormir um dia 10 horas da noite, outro dia 9h30, outro dia meia-noite, outro dia 2 horas da manhã e o outro dia 3 horas da manhã, 1h30. O seu relógio biológico, isso é super importante. O seu relógio biológico, ele precisa estar regulado. Quando eu falo de relógio biológico do ser humano, eu falo de ciclos circadianos. Os ciclos circadianos são fundamentais para o desenvolvimento do ser humano. Eles são fundamentais para a memória, aprendizagem, são fundamentais na criança, tá? São fundamentais. Então, a gente precisa realmente ter horário. Vai acontecer que você tem aquele jantar de trabalho, que você tem aquele jantar com as amigas, que você vai dormir mais tarde. Vai acontecer, mas é uma vez por semana, poxa. Ali, uma vez, 2 vezes, 3 vezes no mês. Não é todo dia, né? Então você precisa estabelecer um horário pra dormir e um pra acordar. Ou seja, se eu vou dormir todo dia 10 horas, todo dia 10 horas eu tenho que estar na cama pra dormir. Outra coisa super importante, tá? Super importante. Pegar a cama como referência só e exclusivamente para dormir. A cama é feita para dormir. O seu cérebro, o nosso cérebro, ele é maravilhoso, né? Ele é muito plástico, né? Tem vários estudos e assuntos sobre a neuroplasticidade do nosso cérebro. Então, ele associa as coisas. Então, se você usa a sua cama só e exclusivamente para dormir, né? E eu peco muito nisso, tá? Vou ser sincera com vocês, eu peco muito nisso. Se você não usa a sua cama só exclusivamente para dormir, você vai ter dificuldade em deitar na cama e dormir. Em vez, se você usa a sua cama só para dormir, deitar e descansar e dormir, você pega no sono fácil. Por quê? Porque o seu cérebro fez uma associação ali, o seu físico, o seu corpo fez uma associação que vai ser bem mais fácil para você conseguir dormir, entendeu? Então, use a cama só para dormir, não estuda em cima da cama, não passa horas em cima da cama assistindo série, assistindo filme. Eu peco nisso, tá? Eu peco nisso. Tem horas que eu pego aqui o computador e sento na cama pra poder estudar. E eu sei que é errado. Tá vendo como a gente é? A gente sabe que aquilo é errado, mas a gente faz.
Então vamos tentar melhorar isso aqui, vamos nos comprometer aqui, eu também, em fazer as coisas certinho, pra poder descansar, pra poder ter um sono melhor, beleza? Outra coisa importante, já falamos, mas eu vou repetir, né, eu falei ao decorrer do vídeo, cafeína, né, galera? Café só até o almoço, né? Então só até meio-dia, máximo 1 hora. Por quê? Porque a cafeína, ela faz efeito até 12, não são 1 hora, não é meia hora, não é 2 horas, não é 3 horas, 12 horas, tá? É metade de um dia, tá? Ela faz efeito. E a cafeína, ela realmente fisiologicamente, né, no nosso físico, no nosso fisiológico, ela acaba com a nossa melatonina. E a melatonina é a substância responsável por fazer a gente dormir, por regular o nosso sono. E a cafeína, ela toma o lugar da melatonina nos nossos processos biológicos ali. Então, vamos evitar de tomar café em horários indevidos, porque isso vai acabar com o nosso sono, isso não vai nos ajudar. E por mais que você não esteja percebendo, que você fale que não muda nada no seu sono, muda, tá? Porque os efeitos biológicos ali, os processos biológicos que são feitos dentro de você, que eu não vou ter tempo agora de explicar porque são bem complexos, fazem efeito. Por mais que você não perceba, eles fazem efeito e eles estão acabando com o seu sono. Então, nada custa. Tem pessoas que eu recomendo, né, pelo excesso de café, até parar de tomar. Sofrer ali um pouco com as hemicrânias, né, com aquele desejo de café por um tempo para poder ter um sono melhor e um descanso melhor. Mas se você realmente não dá, diminua a quantidade. Tome 1 ou 2 ali pela manhã e só. Porque a cafeína, ela acaba com o nosso sono. Ela, o pior inimigo do nosso sono é a cafeína, né? Então vamos maneirar no café. Ao contrário, o leite é ótimo pro nosso sono, porque ele contém serotonina. E a serotonina tem efeito relaxante. Então, é muito de filme isso, né? Muito de desenho de criança, né? O copinho de leite antes de dormir. Mas o desenho e o filminho estão certo. Tomar um copo de leite quente ou um copo de leite até frio mesmo antes de dormir vai ajudar você a relaxar, próprio pelo fato do leite conter serotonina. E a serotonina ter esse efeito relaxante no corpo da gente, ajudar a gente a nos relaxar e descansar. E aí a gente faz um combo. Copinho de leite, né, pra poder dormir. Nada de telefone, né? Você vai pegar, ó, o recomendado 2 horas antes de você dormir, não pegar no telefone mais. Ah, Yasmin, não dá, trabalha 1 hora antes. Ah, não dá porque trabalho, que não sei o que. Só se não dá mesmo, meia hora antes. Você vai, né, colocar o seu telefone ali no silencioso, você vai colocar a luz amarela no seu telefone, você vai desligar ele ali, vai deixar ele lá. Você vai lá, pegar o seu copinho de leite, deitar na sua cama, tomar seu copinho de leite. O que você pode fazer? Olha, presta atenção. Tomei meu copo de leite, não tá me dando sono do mesmo jeito. Pega um livro. Não me pega um livro de estudo, beleza? Não me pega um livro que você vai ter que, né, tirar notinha ali, pegar pontos sobre o livro. Não. Um livro legalzinho, pode ser um livro de romance, um livro de aventura, um livro... Qualquer tipo de livro, assim, que você goste, que tenha uma história, mas que não seja um livro de estudo, né? Você vai pegar... Gente, é fichinha. Isso aqui é fichinha, tá? 5 minutos. 5 minutos, eu te dou 10 minutos no máximo. Você começa a cochilar. Você começa a cochilar. E quando você começa a cochilar, é só você fechar o seu livrinho ali, ó, apagar sua luzinha amarela ou seu LED no vermelho, no laranja, no máximo no amarelinho ali. Não vai me colocar um LED azul, um LED branco, porque também não vai resolver, né? Vai desligar ali, dormir. É dormir. Livro é fichinha, tá? Livro, não sei o que acontece ali, ainda não estudei sobre isso, mas é fichinha, você dorme. Eu aprendi isso em um vídeo da Luana Carolina, que eu gosto muito de assistir os vídeos dela. Aprendi isso num vídeo dela, né, que ela falou que ela lia
livros que ela gostava, de romance, antes de dormir pra ela poder pegar no sono. E não ter ali aquele estímulo de pegar no telefone. É porque aí você vai ficar rolando feed, aí já viu, né? Não dorme mais. Não dorme mais. E agora, última dica. Evite tomar remédio pra dormir. Evite, tá? Que seja gotinha, que seja pílula mesmo, evite. Por quê? Porque se você não é diagnosticado, tá? Se você não é diagnosticado com um transtorno do sono e você toma um remédio para dormir da sua própria cabeça, ou seja, não tô conseguindo dormir, vou lá pegar um remédio qualquer e tomar, me aconselharam tal remédio, vou lá tomar. Esse remédio pode conter substâncias que tenham o efeito oposto para o seu caso, né? Porque às vezes ele vai ajudar quem tem insônia, mas não vai ajudar quem tem hipersonolência. Então, são compostos diferentes. Então, se você toma um remédio que talvez não é recomendado para o seu caso, você vai ter o efeito oposto. Ou seja, você não vai conseguir dormir direito. Não vai te ajudar em nada. Você vai obter só mais cansaço, só mais, né, desafios durante o dia, dificuldade de memorização, de aprendizagem, de enfrentar o seu dia a dia. Então, não tome medicamento sem indicação. Se você testou todas as diquinhas que eu falei aqui antes, então evitar cafeína, evitar telefone, horário certinho pra dormir e pra acordar, cama só pra dormir, leitinho antes de dormir, copo de leite antes de dormir e todas essas coisas não tá fazendo efeito pra você não... Porque 80%, ok? 80 não, vamos colocar 60%, tá? Vamos ser fichinha, melhora o sono, tá? Porque às vezes você não tem um transtorno, você só tá com costumes errados. Essa é a realidade. E às vezes você não tem um transtorno do sono, às vezes você só tem costumes errados. E aí isso te leva a não descansar direito. Então se você fazer essas diquinhas aqui que eu dei pra você, que são realmente boas dicas pra você poder dormir melhor, 50, 60, 70% do seu sono vai melhorar. Agora, se você realmente tem um transtorno que fazendo tudo isso que eu falei pra você não funciona, tá? Porque não tá funcionando, aí sim, aí você vai em um médico, aí você vai contar que você tentou, você vai explicar tudo aquilo que você tá sentindo, as suas dificuldades, e aí ele vai te diagnosticar com um transtorno e ele vai te dar o remédio ótimo pra você, pro seu caso, que vai te ajudar na sua problemática e não vai te fazer ter o efeito oposto. Então, gente, por favor, tome muito cuidado com tomar remédio pra dormir não indicado, porque às vezes isso pode te criar dependência, às vezes isso não vai te ajudar em nada no sono, vai te deixar só mais cansado, tá? Quando era simplesmente pra você fazer o básico. Então, se não tem, né, se você não foi em nenhum médico e nenhum médico te diagnosticou com nenhum transtorno, não tome remédio. Tente fazer as coisas certinhas primeiro, tá bom? Vamos combinar aqui, por favor. Porque isso pode ser muito perigoso pra sua saúde, né? E é isso, tá, galera? Esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que vai ser um vídeo um pouco longo, né? Realmente já estamos em 30 minutos, mas eu acho ele fundamental. Porque muito se fala sobre produtividade, sobre ter rotinas perfeitas, sobre fazer, mas pouco se fala sobre o descanso. Então, espero que tudo aquilo que eu tenha falado aqui tenha sido de conhecimento pra você, tenha te ajudado de alguma forma. E se você gostou do conteúdo, coloque seu like aqui, tá bom? Eu sou Yasmin Barbosa, estudo psicologia, pretendo fazer neurociência, estou no começo e ainda estou me aprofundando, então qualquer coisinha me perdoem, né? Qualquer erro aqui me perdoem, eu tento trazer o conteúdo mais, né, acurado pra vocês. Eu estudei pra trazer isso, eu não trouxe isso de qualquer maneira, porque eu sei que isso pode prejudicar a vida de alguém. Então, se você gostou do conteúdo, coloque seu like aqui, comente aqui qual é a sua situação do sono e se você já fez alguma dessas dicas e alguma dessas dicas já te ajudou, que eu vou ler com muito carinho. E é isso. Um beijo!